Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na Rádio Número 1 da região, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Supremo Tribunal Federal valida a regra que permite a bancos retomar sem ação judicial imóveis inadimplentes. Usina em Goiás mantinha 53 trabalhadores em condição análoga à escravidão. Exército pune 17 militares por falha na fiscalização de armas e pede prisão preventiva de outros 6 por furto de metralhadoras. Polícia Rodoviária Federal apreende ônibus clandestino com carga ilegal avaliada em R$1 milhão na BR-80 em Goiás. Mega Sena acumula e prêmio vai a R$90 milhões. Com o Pix, transações bancárias aumentam 87% desde 2021, mas fraudes também crescem. Emergência no Amazonas, 60 municípios são afetados por forte estiagem. Empresas de Jataí e outras cidades goianas são alvos de mandados da Polícia Civil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Supremo Tribunal Federal validou por 8-2 nesta quinta-feira uma regra que permite que bancos retomem imóveis em caso de inadimplência no pagamento de financiamento em procedimento que ocorre sem a necessidade de acionar a justiça. Os ministros derrubaram um recurso que discutia se essa forma de cobrança de dívida de contratos de imóveis está de acordo com a Constituição. Essa cobrança passa inicialmente pelo cartório e pode chegar à retomada do bem pelas instituições financeiras, caso o devedor não pague o débito. Prevalece o voto do relator do caso, o ministro Luiz Fux. Para o magistrado, a norma não fere princípios constitucionais. Fux ressaltou que o devedor é notificado ao longo da tramitação do procedimento e que, se quiser, pode acionar a justiça. O ministro ressaltou ainda que essa forma de execução permite maior acesso a essa modalidade de financiamento, com juros menores. Acompanharam a posição do relator no julgamento os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e o presidente Luiz Roberto Barroso. E o Exército puniu com prisões disciplinares 17 militares acusados de falharem na fiscalização e controle das armas do Arsenal de Guerra em Barueri, na Grande São Paulo. Também pediu à Justiça Militar a prisão preventiva de 6 que são investigados como suspeitos de participarem diretamente do furto das 21 metralhadoras do quartel. 17 militares foram presos administrativamente por terem deixado de fiscalizar e conferir o armamento durante o período em que ele desapareceu. Eles não têm participação direta no crime, mas ficarão detidos de 1 a 20 dias na cadeia. As punições começaram a ser cumpridas nesta última quarta-feira no próprio Arsenal de Guerra, mas caberá ao comandante do local decidir se os militares ficarão em celas. De todo modo, estarão proibidos de sair do quartel. Alguns presos ainda poderão trabalhar nesse período. E a região sul e nordeste são as mais afetadas pelas mudanças climáticas, e quem traz essa informação é Cadu Macri. 50% dos municípios brasileiros não têm qualquer ação de enfrentamento, adaptação ou mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. O levantamento faz parte da pesquisa de gestão municipal da Confederação Nacional de Municípios, apresentado em evento sobre o papel da indústria do seguro no enfrentamento à emergência climática em Brasília. De acordo com Ana Paula de Almeida Santos, diretora de Sustentabilidade e Relações de Consumo da CNSEG, há ainda dificuldade em mensurar
o que é emergência climática. Existe uma dificuldade, inclusive, dos municípios entenderem o que é emergência climática e que, de repente, até as ações que eles estão fazendo, a gente vê que realmente estamos numa situação, né, de urgência frente à emergência. Urge a gente realmente começar a pensar em políticas públicas que envolvem ações desde o setor privado de uma forma transversal, desde a academia, auxiliando a gente com estudos e com aprimoramento. A publicação aponta que nos últimos 10 anos o Brasil sofreu com tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos que levaram ao registro de emergência ou estado de calamidade pública em 5.199 municípios brasileiros, número que corresponde a 93% das cidades brasileiras. Cláudia Novelo Ribeiro, diretora técnica da Austral Seguradora, explica como o mercado segurador pode ajudar o país com serviços que beneficiam a sociedade. O mercado ele já tem diversos produtos que poderiam amenizar e mitigar um pouco desses riscos e ajudar as cidades a se tornarem resilientes. É lógico que cada vez que a gente está falando de eventos mais extremos, com uma recorrência maior, o mercado também tem que ir se reinventando e criando novos produtos de acordo com essas necessidades. Então, a aproximação junto com o Ministério, junto com todas essas entidades que estão tão à frente e profundas nesse tipo de debate, é bastante importante para que o mercado também consiga se renovar e pensar em novas coberturas, em novos serviços para oferecer para a sociedade. De acordo com a pesquisa, os municípios da região sul são aqueles com o maior percentual de casas afetadas, com quase 47%, tendo 1 milhão de locais danificados e 54.559 destruídos, com prejuízo financeiro estimado em 4 bilhões de reais. Já as cidades do Nordeste acumulam a maior perda financeira, 16 bilhões de reais. A região teve 14,88% das habitações danificadas e destruídas no período analisado. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. O Ministério Público do Trabalho em Goiás e a Polícia Rodoviária Federal resgataram 53 trabalhadores em condições análogas à escravidão na usina Centro-Álcool em Umas, aqui em Goiás. As vítimas foram contratadas por gatos no Maranhão, Piauí e Bahia, que ganhavam R$ 43 mensalmente por cada trabalhador aliciado. A operação foi realizada nesta quarta-feira, dia 25. Os trabalhadores laboravam no corte de cana-de-açúcar para uma usina sucroenergética da região e haviam sido irregularmente arregimentados por gatos, que são aliciadores de mão de obra, como dissemos, nos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. Os trabalhadores resgatados estavam alojados em condições subhumanas em diversos barracos nas cidades de Inhumas, Araçu e Itaberaí. A operação conjunta foi realizada por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, com a participação do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Dadas as condições desumanas do trabalho, os representantes da empregadora foram notificados pelos auditores fiscais do trabalho para providências no sentido de rescindir os contratos de trabalho de todos os trabalhadores do local, bem como realizar os pagamentos de suas verbas rescisórias, num total de R$ 950 mil. 6h41. E o governador Ronaldo Caiado recebeu ontem a segunda nota técnica sobre a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. O documento elaborado pelo grupo de trabalho liderado pela Procuradoria-Geral do Estado retoma críticas à matéria, que teve a primeira versão do relatório divulgada pelo senador Eduardo Braga na Comissão de Constituição e Justiça. Emendas apresentadas por senadores goianos Vanderlan Cardoso e Jorge Cajuru atenderam a pontos de crítica de Caiado, e a nova nota técnica critica supostas falhas na forma como deve funcionar a transição para a cobrança do imposto sobre bens e serviços. O governador Caiado cumpriu a agenda em Brasília nesta terça-feira e adiou o retorno a Goiânia após a divulgação do relatório da reforma tributária. Decidiu estudar o texto em um quarto de hotel, onde ele tinha acabado de participar do 6º Fórum Nacional do Comércio. Crítico à reforma desde o princípio, Caiado disse após a leitura inicial que o relatório ficou pior que a encomenda. Caiado afirmou em palestra que, a depender do texto que for aprovado pelo Congresso Nacional, vai ser o primeiro a questionar a reforma tributária no STF.
Prazo para o cadastramento de barragens termina no dia 31 de outubro. Quem traz os detalhes dessa matéria é Sabrina Monteiro. O anúncio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável convoca os responsáveis por barragens que ficam em Goiás a realizarem o cadastro neste mês de outubro. O cadastramento de barragem vai até o dia 31 de outubro e é voltado a proprietários que não têm cadastro, licença ambiental ou ortoga de uso de água. Quem estiver com irregularidades identificadas pela SEMAD, o prazo é de 120 dias para ajustar a situação. O gerente de segurança de barragens da SEMAD fala quais são os documentos necessários na hora de se cadastrar. O cadastro de barragens é obrigatório para todas as barragens no estado de Goiás, independente do tamanho ou de quando foi construída. Para cadastrar uma barragem, serão necessários ter em mãos o RG, CPF, o endereço. Se tiver licença e outorga, também apresentar esses documentos no cadastro. Deverão também conhecer as características básicas da barragem, como a altura ou a área do reservatório, ou seja, a lâmina d'água. Estar com a documentação em dia é importante para garantir o monitoramento da estrutura. Por meio das informações prestadas no cadastro, a SEMAD passa a conhecer as barragens e, com isso, poderá monitorar e fiscalizar aquelas barragens com prioridades. E também o proprietário passa a fazer uma inspeção na barragem para responder o cadastro. Isso é importante, que ele passe a verificar as condições da barragem. Quem não fizer o cadastro está sujeito às sanções previstas em leis, como multa. O cadastro pode ser feito pelo site www.portal.meioambiente.gov.br. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h44 agora. E o mercado físico do boi gordo segue apresentando tentativas de compra abaixo das referências médias nas principais praças de produção e comercialização. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, essa pressão por parte dos frigoríficos sobre os pecuaristas é mais pronunciada. Os frigoríficos ainda desfrutam de escalas de abate mais confortáveis, justificando a adoção dessa estratégia. Por sua vez, os fatores de demanda de carne bovina, em especial o consumo doméstico, cujo ápice é o último bimestre do ano, ainda é variável relevante para a sustentação de preços do boi gordo, é o que diz Iglesias. Confira como ficaram preços da arroba do boi gordo nessa quinta-feira. Na capital São Paulo, a referência média para a arroba do boi ficou em R$235. Já em Goiânia, a indicação foi de R$230. Em Uberaba, Minas Gerais, a arroba teve preço de R$235. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, a mesma arroba foi indicada R$231. E finalmente em Cuiabá, no Mato Grosso, a arroba ficou indicada R$206. O mercado atacadista registrou preços estáveis para a carne bovina. Conforme Iglesias, o ambiente de negócio sugere por alguma queda de preços no curtíssimo prazo, diante do grande volume de produto ofertado. No entanto, o quadro muda considerando o aquecimento da demanda durante o último bimestre, com a entrada do 13º salário e demais bonificações do período, além da criação dos postos temporários de emprego, é o que afirma o analista. E o bom manejo do milho tiguera pode reduzir a incidência da cigarrinha. Detalhes com Diego Brião. Os agricultores que optam pelo sistema de produção com o plantio de soja no verão e milho na safrinha podem enfrentar o desafio de controlar o milho tiguera, que toma forma durante o desenvolvimento da soja e causa amatocompetição, conforme alertam especialistas do setor. Também este pode ser o principal hospedeiro da cigarrinha do milho, que é um inseto transmissor do enfesamento, doença causada por molicutes, micro-organismos semelhante a bactérias, podendo causar graves perdas no milharal. O cientista pesquisador da companhia Corteva AgriScience, o engenheiro agrônomo Josemar Foreste, salienta a necessidade de atenção ao manejo da lavoura. Uma boa colheita do milho, evitar que deixe resto da cultura lá, evitar também de fazer plantio do milho em janelas que são desfavoráveis, na verdade, que acaba muitas vezes até inviabilizando a colheita do milho, porque a qualidade do grão é muito ruim. E, além disso, fazer o manejo na fase inicial do estabelecimento da cultura da soja,
com os produtos herbicidas recomendados para o controle do milho tiguera. Então, não esperar fazer o controle muito tarde, uma vez que a soja acaba crescendo e dificultando, né, que a aplicação consiga atingir aquelas plantas de milho que estão germinando debaixo da soja. O cientista pesquisador da Corteva também destaca cuidados para serem evitadas interferências do milho na lavoura de soja. Mato competição, que acaba aí, alguns estudos, né, feitos, chegando a perder a quase 14% de rendimento a partir de uma planta de milho voluntário por metro quadrado na lavoura de soja. Fonte permanente de doenças do milho, na verdade, né, porque na área de soja, você tendo plantas de milho, você mantém mais fonte de inóculo da cultura do milho, fonte de alimentação da multiplicação de outras pragas que não são exclusivas da soja. Ainda conforme destaca o engenheiro agrônomo Josemar Foreste, a partir da presença da cigarrinha do milho na lavoura, pode ser afetado negativamente o desenvolvimento, a nutrição e a fisiologia das plantas infectadas e, por consequência, a produção de grãos. Os prejuízos na cultura do milho a partir disto podem chegar a 100%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Briano. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49 e ontem tivemos jogos aí pelo Brasileirão. O Inter foi ao Rio de Janeiro e deixou o São Januário com a vitória e 3 pontos na bagagem. Na noite de ontem, o Colorado venceu o Vasco por 2-1, com gols de Maurício e Ener Valência. Alex Teixeira descontou para o time carioca, que desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. O resultado foi péssimo para o Vasco. Com a derrota, o time segue com 30 pontos na zona de rebaixamento. O Inter, por sua vez, saltou na tabela, chegou a 38 pontos e se afastou da zona perigosa da tabela. E o Grêmio abriu negociação para renovar contrato com Vila Sante, mas a primeira oferta não agradou ao volante e o seu staff. E os valores propostos pelo clube ficaram abaixo do esperado, mas a negociação ainda está em andamento. Enquanto isso, o Palmeiras monitora de perto e tem interesse em contratar o jogador para 2024, conforme contato recente. A prioridade de Vila Sante é permanecer no tricolor. O atleta chegou na metade de 2021 e negocia a primeira renovação. O contrato vai até o final do ano que vem. Prevendo um assédio em um dos principais jogadores do elenco, a direção gremista iniciou as conversações para a renovação, mas a situação está travada. Enquanto isso, o Palmeiras tem interesse de contratar Vila Sante para 2024. O Verdão já fez sondagens e monitora de perto a situação do atleta. O representante do volante é o mesmo de Gustavo Gomes, zagueiro palmeirense, colega de seleção paraguaia, que aproxima dessa relação. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, agora já de volta com o Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E desde 2021, o número de transações realizadas no sistema financeiro brasileiro explodiu e o Pix é o principal responsável por esse crescimento rápido, segundo a avaliação da Febraban. Valdir Acef Júnior, coordenador do Laboratório de Segurança Cibernética da entidade, disse que atualmente o número de operações bancárias no país é 3 vezes maior do que há 10 anos. As transações digitais cresciam perto de 10% ao ano até 2020 e a soma das operações desse ano foi de 242 milhões, isso de acordo com o Banco Central. Após o início da operação do Pix em novembro de 2020, o número pulou para 340 milhões em 2021 e 453 milhões no ano passado. O aumento das transações observado entre 2020 e 2022 foi de 87%. Para ele, esse aumento na quantidade de transações certamente se reflete no volume de fraudes financeiras. O coordenador de segurança cibernética disse que considera a punição ao fraudador baixa, o que torna maior o desafio dos bancos em prevenir, por exemplo, a lavagem de dinheiro. E nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteada nesta quinta-feira. A loteria está a 8 rodadas sem ganhador das 6 dezenas. Com isso, o prêmio principal poderá pagar 90 milhões de reais no próximo sorteio, no sábado. Os números sorteados no concurso 2.649 foram 6, 11, 26, 32, 46 e 56. Os 5 acertos tiveram 76 ganhadores que vão receber cada um R$ 52.779,21.
Já os 4 acertos registraram 6.117 vencedores com um prêmio individual de R$ 936,78. O concurso 2650 será sorteado às 20 horas do próximo sábado, ou seja, amanhã, em São Paulo. E o governo de Lula vai medir impacto do racismo no acesso à saúde. Quem traz essa informação é Breno Zonta. Depois de 8 anos, o Brasil volta a ter uma pesquisa sobre a saúde de sua população, que vai examinar detalhadamente os impactos específicos para diferentes grupos de raça e cor. Isso porque, nesta semana, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde lançou as 2 primeiras edições do novo Boletim Epidemiológico de Saúde da População Negra. Quem dá mais detalhes é Luiz Eduardo Batista, assessor para a equidade racial do Ministério da Saúde. Desde 2015, o Ministério da Saúde não publicava um material, um estudo epidemiológico sobre como é que estava o perfil de adoecimento e morte da população segundo raça-cor. Então, esse ano, inicialmente, são propostos 4 boletins. Essa semana, lançamos os boletins número 1 e 2. Entre os dados que mais chamaram a atenção no boletim está o de que, entre 2010 e 2020, o número de mortes de gestantes por hipertensão caiu entre mulheres indígenas, brancas e pardas, mas aumentou em 5% entre as mulheres pretas. Também foi observado que o número de detecções de HIV em grávidas pardas e pretas aumentou ano a ano na última década. Elas representavam 62% dos casos em 2011 e chegaram a 67% dos casos em 2021. Luiz Eduardo destaca que o estudo mostra como as mulheres pretas e pardas no Brasil têm tido pior acesso na qualidade da atenção à saúde. É maior a mortalidade materna entre as mulheres negras, principalmente em função das complicações por eclâmpsia, advindas aí da hipertensão, que essas mulheres têm maior dificuldade de acesso a consultas de pré-natal, e esses fatores somados à dificuldade, à peregrinação em busca do parto, não ter acompanhante na hora do parto, acabam tendo desfecho na maior mortalidade materna entre as mulheres pretas. Para o Ministério da Saúde, o boletim é uma importante ferramenta de monitoramento dos indicadores de saúde da população negra. Segundo a pasta, ao longo dos próximos anos, o documento vai guiar políticas públicas de combate ao racismo, redução de desigualdades e promoção da saúde. Este é mais um passo para a igualdade racial no país, uma das prioridades defendidas pelo governo federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. E nesta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de um ônibus clandestino que partiu de São Paulo com destino a Imperatriz do Maranhão pela BR-080. A abordagem policial revelou uma série de irregularidades no veículo e em sua carga, avaliada em aproximadamente R$1 milhão. O ônibus, que transportava 30 passageiros, alegando estarem na cidade para compras, escondia muito mais do que simples produtos de consumo. Entre os itens ilegais encontrados estavam cerca de 170 celulares, centenas de cigarros eletrônicos, caixas de som, rádios de comunicação e um total de 4 quilos de pasta base de droga. De acordo ainda com informações da corporação, o valor da carga ilegal apreendida era estimado em R$1 milhão. Tanto os produtos quanto os passageiros foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Porangatu para os procedimentos legais. As autoridades agora investigam a origem e o destino desses produtos ilícitos, bem como a responsabilidade dos envolvidos no transporte clandestino. E o estado de Goiás tem registrado um aumento no percentual de gasto com folha de pagamento em relação à receita corrente líquida. O relatório de gestão fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional do segundo quadrimestre de 2023 mostra que a despesa com o pessoal do Executivo atingiu 43%, resultado referente ao acumulado em 12 meses até agosto. Em 2022, o percentual apurado nesse mesmo período foi de 37,39%, uma elevação, portanto, de 6,47 pontos percentuais na RCL. O secretário estadual de Administração, Francisco Sérvulo Nogueira,
argumenta que o quadro é resultado da queda de receitas, principalmente do ICMS, e o aumento de obrigações relacionadas aos servidores públicos. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal para os estados, o limite de alerta para gasto com o pessoal é de 44,1%. E o governador Ronaldo Caiado entrega a restauração e alargamento da GO 206, isso em Itumbiara. Quem traz os detalhes é Eduardo Bernardo. O governador Ronaldo Caiado entregou para a população de Itumbiara a restauração e alargamento da GO 206, trecho conhecido como Avenida Modesto de Carvalho. A obra garante melhor trafegabilidade ao usuário que chega ao município, localizado na região sul do estado. O investimento total foi de R$20.800.000, sendo R$3.700.000 da Prefeitura de Itumbiara, divididos entre o portal, paisagismo e iluminação. A restauração chegou a ser lançada em governos anteriores, inclusive com ordem de serviço assinada, mas nunca saiu do papel. O governador Ronaldo Caiado ressalta a importância da obra para a população de Itumbiara, feita em conjunto com a Prefeitura. Essa avenida Modesto de Carvalho é emblemática para essa cidade. Isso aqui, antes de nós chegarmos aqui, que o Johnny me trouxe aqui quando ele ganhou a prefeitura, isso aqui era, desculpe, mas isso aqui era um ambiente que não era compatível com o Itumbiara, não é? Você vê a água pluvial, não tinha sequer dreno. Quando chovia aqui, não dava as lojas todas aqui da região, ninguém circulava por isso aqui, toda esburacada, suja, lameada. Uma cidade estava encardida. Você viu que o Johnny recuperou tudo isso. Isso aqui é uma obra junto com ele aqui do estado de Goiás, são mais de 17 milhões de reais. Mas toda a estrutura de água pluvial hoje em dia já está aí, todas as instalações feitas, e isso aí hoje dá o conforto e a qualidade de vida, junto com essa iluminação, com toda essa parte de jardinagem que foi feita. Então o cidadão chega dentro de Itumbiara, ele entra assim e fala, bom, aqui é uma cidade. O trecho possui 6,5 km de extensão e em pista dupla. Além do alargamento da pista, com 9,5 metros de largura, foi realizado também o paisagismo, iluminação de LED e implantação do portal da entrada. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11 agora. E segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nesta mesma época do ano passado, produtores de milho em Goiás já haviam semeado cerca de 25% da área total prevista. Nesse ano, entretanto, os trabalhos em campo ainda não foram iniciados justamente pela ausência de chuvas mais volumosas que garantam o desenvolvimento inicial do cereal. O grande problema do Centro-Oeste, de forma geral, tem sido as temperaturas elevadas, muitas vezes ultrapassando 40 graus. Isso contribui para o ressecamento do solo, visto que as chuvas não têm sido volumosas e ocorrido de forma mal distribuída. A previsão é de que as chuvas mais bem distribuídas e com bom volume, ou seja, acima de 50 milímetros pelo menos, ocorram na primeira semana de novembro aqui em Goiás. As pancadas virão em decorrência do avanço de uma nova frente fria, advinda de um ciclone extratropical que vai se formar na costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina na próxima segunda-feira. Goiás, produção agrícola do estado cresce 10,3% no comparativo com 2022, é o que diz pesquisa do IBGE. Vamos saber dessa boa notícia com a Dandara Lima. Goiás deve produzir 114.600.000 toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2023, alta de 10,3% em relação à safra nacional de 2022. As altas nos volumes de produção foram puxadas pelo milho, que apresentou crescimento de 31,9%, o sorgo com 30,1%, cereais, leguminosas e oleaginosas com alta de 18,2%, a cana-de-açúcar com 8,9% e a soja com crescimento de 8,7%. As estimativas são do levantamento sistêmico da produção agrícola de setembro deste ano, realizado pelo IBGE. De acordo com o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, Pedro Leonardo Rezende, a diversidade produtiva contribuiu para acelerar o desenvolvimento do estado. A diversificação das cadeias produtivas agrícolas
agrícolas no estado de Goiás, fortalecendo cadeias produtivas como a fruticultura, além da produção de grãos, que tem consolidado o estado de Goiás entre os 3 maiores produtores de grãos do Brasil, em itens como o sorgo, onde o estado de Goiás é o maior produtor nacional de girassol, o algodão, o arroz, o trigo, são cadeias produtivas que têm cada vez mais contribuído com o aumento significativo da produção agrícola goiana. O estado também apresentou variação positiva nas estimativas da produção em relação ao mês anterior, totalizando 1.167.000 toneladas. Para o secretário, o fortalecimento das cadeias de abastecimento é vital para equacionar a oferta desses alimentos para a população. O estado de Goiás ele está entre os maiores produtores de alimentos do mundo e isso significa maior oferta de alimentos para a população. O fortalecimento da segurança alimentar também impacta diretamente os preços que são acessados pelos consumidores finais na medida em que se aumenta a oferta desses principais alimentos no mercado consumidor. O levantamento do IBGE mostra que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve registrar novo recorde em 2023, com estimativa de 318,1 milhões de toneladas, um volume 20,9% maior no comparativo com 2022, onde foram registradas 263,2 milhões de toneladas. Reportagem Landara Lima. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15 agora. E a seleção brasileira venceu a Colômbia por 2-0 nessa quinta-feira em Valparaíso e garantiu com uma rodada de antecedência a classificação para a semifinal do torneio masculino de futebol nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Guilherme Biro e Gabriel Pirani fizeram os gols do Brasil no estádio Elias Figueroa. Com 2 vitórias, o Brasil lidera o Grupo B com 6 pontos e já assegurou um dos 2 primeiros lugares da chave. Colômbia e Estados Unidos, que se enfrentam na última rodada, vêm a seguir com 3 pontos. Domingo, a seleção comandada por Ramon Menezes vai enfrentar Honduras às 18 horas, horário de Brasília. No Grupo A, o Chile, com 6 pontos, também já está classificado. O Uruguai com 3, México e República Dominicana 1 ponto cada, disputam a outra vaga. E depois de uma vitória sofrida para o México na semifinal, a seleção feminina de vôlei perdeu a sua invencibilidade logo no jogo mais importante dos Jogos Pan-Americanos em Santiago. Com muitos erros de ataque, principalmente no segundo set, o Brasil perdeu na decisão para a República Dominicana por 3-0. Parciais de 26-24, 25-16, 25-19 e levou a sua 4ª prata no vôlei feminino do PAN. A seleção dominicana conquistou a sua 2ª medalha de ouro na história da competição. Com uma equipe mista, o Brasil manteve a campanha brilhante até a grande final, se mantendo invicto desde a primeira partida até ser batida pelo time comandado pelo também técnico brasileiro Marcos Kiwake. No caminho para o topo do pódio, a seleção derrotou Cuba, a maior vencedora da história da competição, com 8 ouros, Argentina e Porto Rico, e garantiu com tranquilidade a liderança do Grupo A. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17. Olha só, entre janeiro e setembro, as denúncias de exploração infantil saltaram mais de 80%. Vamos saber dessa triste estatística com a Fabíola Altran. Aumentam as denúncias de exploração infantil este ano. A alta de 84% entre janeiro e setembro de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado é da SaferNet e se refere a denúncias de imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao todo, a ONG recebeu 54.840 chamados para relatar esses casos. Em 2022, no período, foram 29.809. As denúncias recebidas pela SaferNet são encaminhadas para o Ministério Público Federal. Os dados divulgados vão ao encontro de um levantamento da Polícia Federal, divulgado no último dia 16. Este ano, a PF realizou 627 operações envolvendo crimes cibernéticos que tiveram como vítimas crianças e adolescentes. No ano passado, a Polícia Federal havia promovido 369.
ou seja, houve aumento de 46%. Para o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, a alta nas denúncias não está relacionada a uma rede ou site, mas sim a PECs. Eles são pacotes de imagens autogerados por adolescentes que aparecem nus e vendidos em grupos ou até em redes sociais. De acordo com Tavares, esses PECs são de difícil rastreio. Isso porque a transação financeira geralmente é feita por criptomoedas ou uma espécie de cupom. Da Rádio 2, Fabiola Alto. 7h19, último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira e já, logo após o break comercial, emergência no Amazonas. 60 municípios são afetados por forte estiagem. Empresas de Jataí e outras cidades goianas são alvos de mandados da Polícia Civil. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira, não saia daí. A gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27 agora. Já de volta com o Jornal Verde Vale aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o estado do Amazonas enfrenta uma crise sem precedentes devido à forte estiagem que afeta a região. O mais recente boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado revela que 60 municípios estão em situação de emergência, afetando mais de 600 mil pessoas. Apenas Presidente Figueiredo e Apuís desfrutam de alguma normalidade nesse contexto. A seca desse ano impactou severamente 158 mil famílias, levando o governador Wilson Lima a decretar situação de emergência em 55 dos 62 municípios do estado já em setembro. De janeiro a 24 de outubro foram registrados 18.090 focos de calor no Amazonas, com 2.500 deles na região metropolitana de Manaus. Somente em outubro, mais de 3.288 focos foram detectados, mais do que o dobro do mesmo período do ano anterior. A situação é ainda mais preocupante em Manaus, onde a seca atinge níveis recordes. A cota do Rio Negro, na quinta-feira, atingiu 12,70 metros, a menor marca desde 1902, quando as medições começaram. Em contrapartida, em junho de 2021, o rio alcançou a impressionante marca de 30,02 metros, registrando um recorde de alta. O cenário preocupante coincide com o fortalecimento do fenômeno El Ninho, caracterizado pelo enfraquecimento dos ventos alísios e pelo aquecimento anormal das águas superficiais na região equatorial do Oceano Pacífico. Essas mudanças na dinâmica oceânica e atmosférica, que ocorrem em intervalos de 3 a 7 anos, têm impacto significativo no clima global. A maioria dos brasileiros não lembra em quem votou nas eleições para a Câmara e Senado no ano passado. A informação é de Milena Abreu. A maioria dos brasileiros não lembra em quem votou nas eleições do ano passado. Pesquisa Nacional sobre Democracia, lançada nesta quarta-feira, 25 de outubro, Dia da Democracia, pelo Instituto Cidades Sustentáveis, revela que 7 em cada 10 eleitores do país não se recordam em quem votou para deputado estadual, deputado federal e senador nas eleições de 2022. O levantamento foi realizado em parceria com o Instituto de Pesquisa IPEC no mês de setembro, ou seja, menos de um ano depois do pleito. A pesquisa também mostrou um desinteresse do brasileiro em relação a participar da vida política de suas cidades. 78% dos entrevistados, ou 8 em cada 10 pessoas, para simplificar, não têm vontade alguma de participar. 8% disseram ter muita vontade e 13% manifestaram alguma vontade. A pesquisa também perguntou qual deveria ser a prioridade de um político. A maioria dos entrevistados respondeu que a prioridade deveria ser melhorar a qualidade da saúde. Em segundo lugar, aparece melhorar a qualidade da educação. E, em terceiro, incentivar a geração de empregos. O levantamento entrevistou 2.000 eleitores com 16 anos ou mais em 127 municípios de diferentes regiões do país, de forma presencial e online. Segundo o Instituto, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h31 agora. O Sindicato dos Proprietários de Barbearias e Institutos de Beleza de Goiás afirma que o mercado da beleza para mulheres empreendedoras cresceu 20% em comparação aos meses de janeiro a outubro do ano passado. De acordo com o sindicato, mais de 3.000 mulheres estão formalizadas na área da beleza neste ano em Goiás. Marcelino Lucena, presidente do Sind Beleza Goiás, destacou que o crescimento é bem maior, considerando que boa parte das empreendedoras ingressam no mercado de beleza sem conseguir se formalizar. E a Polícia Civil Goiana, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, em parceria com o Fisco Estadual da Secretaria de Estado da Economia, deu início na manhã de ontem à Operação Cevada. Essa operação integrada tem como objetivo principal combater uma série de crimes, incluindo associação criminosa, falsidade ideológica e sonegação fiscal, que envolve empresas do ramo do comércio de cerveja. No decorrer da operação estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, bem como quebras de sigilo fiscal em diversas localidades, abrangendo transportadoras, grandes distribuidoras e residências de indivíduos investigados. As ações ocorrem em municípios estratégicos como Goiânia, Catalão, Jataí e Porangatu. Estima-se que o grupo investigado tenha sonegado em uma análise preliminar cerca de 20 milhões de reais aos cofres públicos. Nota Fiscal Goiana divulga nome dos premiados do mês de outubro. Vamos conferir quais são esses, com Petras de Souza. Sorteio mensal do programa Nota Fiscal Goiana, referente ao mês de outubro, foi realizado nesta quinta-feira na Secretaria da Economia, totalizando R$200 mil em prêmios. O resultado pode ser conferido no site economia.go.gov.br. economia.go.gov.br. E nunca é demais lembrar que o cidadão deve fazer o cadastro e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal para concorrer às premiações em dinheiro. Foram sorteados nesta quinta-feira 158 prêmios, o maior no valor de R$50 mil, dentre outros de R$10 mil, R$5 mil, além de prêmios de R$100 e R$500. Mais de 3 milhões de bilhetes eletrônicos foram gerados a partir das notas fiscais emitidas em setembro de 2023, além daquelas que não foram pontuadas anteriormente. A cada R$100 em compras acumuladas com documentos fiscais que tenham o CPF, o cidadão ganha um bilhete para o sorteio. De Goiânia, Petras de Souza, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34 agora. Em confronto direto contra o rebaixamento, o Santos mostrou ter cabeça boa para vencer o Curitiba por 2-1 na Vila Belmiro nesta quinta-feira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em noite de arbitragem polêmica, o Peixe garantiu importante resultado com gols de Joaquim, Marcos, Leonardo e Robson de pênalti fez para o Coxa. No primeiro confronto pós-derrota por 7-1, os santistas dão resposta aos torcedores, que mais uma vez lotaram o estádio e deixam o Z4. Os paranaenses continuam em uma situação delicada na tabela. PSG, Barcelona e Manchester City vencem na rodada da Liga dos Campeões. Milan, Lazio e Atlético de Madrid acabam tropeçando. Vamos conferir os detalhes dessa rodada com Humberto Ferretti. Paris Saint-Germain atropela o Milan na França e assume a liderança do Grupo F da Liga dos Campeões da Europa. Ontem as duas equipes fizeram o principal jogo do dia pelo maior torneio de clubes do mundo, válido pela terceira rodada. O placar de 3-0 permitiu a recuperação do PSG, até então pressionado pela goleada sofrida diante do Newcastle por 4-1 na rodada anterior, e complicou o Milan, que caiu para a lanterna da chave e passou a correr um sério risco de eliminação. O Borussia Dortmund assumiu o segundo lugar do grupo ao bater o Newcastle, terceiro colocado, fora de casa, por 1-0. Pelas outras chaves, o Manchester City, atual campeão, visitou o Young Boys. Venceu por 3-1 e manteve o 100% de aproveitamento. Já na Espanha, o Barcelona aplicou 2-1 no Shakhtar Donetsk. O time catalão lidera o Grupo H também com 100% de aproveitamento e 9 pontos, seguido pelo Porto, que foi a 6, ao bater o Royal Antwerp por 4-1. A quarta-feira de Liga dos Campeões ainda teve Feyenoord 3, Lazio 1, Red Bull Leipzig 3, Estrela Vermelha 1
e um empate por 2-2 entre Celtic e Atlético de Madrid. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferreira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h36. E a quinta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho registrando leves recuos na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 59,40 e R$ 66,40. O vencimento novembro 23 foi cotado a R$ 59,40, uma queda de 0,07%. Já o janeiro 24 valeu R$ 62,44 a saca, uma desvalorização de 0,32%. O março 24 foi negociado a R$ 66,40, perda de 0,29%. E finalmente, o maio 24 que teve valor de R$ 66,02, uma baixa de 0,27%. No mercado físico brasileiro, o penúltimo dia da semana foi de poucas movimentações nas cotações. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas encontrou desvalorizações apenas em Sorriso, Mato Grosso e Porto de Santos, São Paulo, enquanto as valorizações apareceram somente nas praças de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e Eldorado, Mato Grosso do Sul. O analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, explicou que a segunda quinzena de outubro trouxe pressão de vendas para os produtores de milho brasileiros que precisaram aumentar a disponibilidade dos grãos no mercado para bancar os custeios do plantio da nova safra de soja 23-24. Esse cenário, somado à queda do dólar, que foi abaixo dos R$ 5,00 depois de passar de R$ 5,10, fez com que os preços do milho recuassem no país. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.